Na minha opinião, os três melhores romances de distopia de todos os tempos são Admirável Mundo Novo, O Conto da Aia e 1984. Claro que isso é uma opinião pessoal. A distopia, para mim, a boa distopia é aquela que me incomoda, né? Então, esses três livros são livros que impactaram muito na leitura, então eu considero muito bons, né? O que é distopia? Para quem não sabe, distopia é o contrário de distopia e de utopia. Utopia é quando tudo dá certo numa sociedade, é o mundo perfeito. E a distopia é quando tudo dá errado. Quando aquela comunidade ela vive condições insuportáveis de opressão. Principalmente é este o aspecto que caracteriza uma distopia, a opressão. O livro de hoje, que é este aqui, 1984, do George Orwell, ele foi lançado há décadas, eu li pela primeira vez há décadas, né? Foi lançado lá em 1949, desculpa. E por que ele ficou tão famoso? Porque ele é muito bom. E é aqui neste livro que aparece pela primeira vez a expressão Big Brother, que vocês sabem vai dar origem ao reality show. Além disso, né, além do Big Brother, dessa expressão, o George Orwell, ele também foi ele que lançou em um ensaio, não num livro, mas num ensaio, a expressão Guerra Fria, que depois ganhou o mundo, né? Foi adotada em todo o mundo. Então começa a gente com uma curiosidade que é um escritor que é muito bom em criar novas expressões. Para falar um pouquinho desse escritor, na verdade, George Orwell é o pseudônimo do escritor e jornalista Eric Blair. O Eric Blair ele vai nascer nas Índias Britânicas, quando a Índia ainda era uma colônia inglesa, mas ainda muito pequeno, praticamente um bebê. A família volta, né, para a Inglaterra, ele vai para a Inglaterra com a mãe, suas irmãs, e o pai trabalhava na Irlanda, então ele vai ser criado ali pela mãe. E desde muito jovem, né, o Eric Blair ele era fã de um outro escritor chamado Herbert George Wells, que escreveu livros muito importantes, né? Ele escreveu, por exemplo, A Moderna Utopia. Então, se vocês prestarem atenção no pseudônimo que ele escolheu, George Orwell claramente foi inspirado, esse pseudônimo, no seu escritor predileto, que era o George Wells, né? Eu posso ainda... Os livros do George Wells, né, que foi a inspiração, são livros que, desde que foram lançados, são considerados visionários. Que é isso? Livros que antecipam o futuro. Ele escreveu A Máquina do Tempo, ele escreveu O Homem Invisível, ele escreveu A Guerra dos Mundos, né? E então, esse escritor já trabalhava romances em que ele abordava utopias e distopias. Então já era ali o tema, né, do escritor que o George Orwell admirava. Então dá para perceber facilmente que ele foi um grande influenciador do Eric Blair, né? Ou, se vocês preferirem, George Orwell. Além disso, dessa influência, pouca gente sabe, mas o Eric Blair ele vai ter aula com quem? Com Aldous Huxley, que é o autor de Admirável Mundo Novo, também, que eu citei logo no início como uma dos romances de distopia que eu mais gosto. Então, ele estava sempre nesse mundo, né, de escritores que gostam de escrever sobre distopias. O Aldous Huxley, ele escreve uma carta, o George Orwell manda 1984 para ele lê e ele responde, manda uma carta para o seu pupilo, seu antigo aluno, em que ele compara os dois romances distópicos, o que ele escreveu e o que o aluno escreveu. Então ele diz: eu sinto
que o Pesadelo de 1984 está destinado a ser modulado ao pesadelo de um mundo mais semelhante ao que eu imaginei em Admirável Mundo Novo. A mudança surgirá como resultado de uma necessidade sentida pelo governo para o aumento da eficiência. Então, sutilmente ali, né, o Aldous Huxley, quando ele pensa numa distopia, se um dia for acontecer no futuro, ele elegantemente diz para o ex-aluno que ele acha que a própria ideia dele é melhor do que a ideia do seu antigo aluno. É uma bobagem, os dois livros são excelentes e é legal você ir lendo alguns livros de distopia para poder, claro, formar a sua opinião. Então, vamos à história de 1984. Primeiro, é bastante original usar números, né? Hoje pode parecer não tão original, mas lá em 1949 era bastante original usar uma data, né, para o título do livro. Então, pense, se ele foi lançado em 1949, ele foi escrito um pouco antes, e a história, obviamente, vai se passar no futuro, em 1984. Então, o escritor jogou aí algumas décadas, né? E o que está acontecendo em 1984? Ele descreve uma sociedade governada por um Estado totalitário em que os indivíduos não têm qualquer liberdade. Então, nessa sociedade imaginada por ele, existe um partido, um único partido, que determina o que cada pessoa pode e o que cada pessoa não pode fazer. Então, para vocês terem uma ideia, nem sexo elas podiam fazer com quem elas quisessem, a não ser que fosse no casamento, para reprodução, e o casamento também tinha de ser aprovado pelo partido. Então, claro, é um verdadeiro pesadelo, como observou o Huxley, né, o professor do George Orwell. Então, nessa sociedade, né, que está ali em 1984, ela é uma sociedade completamente opressora, e o personagem principal é um homem chamado Winston Smith, de 39 anos, e ele não tem nenhuma relevância, ele é só mais um trabalhador ali obscuro do partido, né? Ele é encarregado, o trabalho dele é encarregado de mudar a história para servir aos objetivos do partido. Então, por exemplo, se no passado alguém foi considerado um herói, mas depois fez qualquer coisa que desagradasse o partido, todas as notícias, todas as informações do passado, elas eram modificadas ou apagadas pelo departamento em que o Winston trabalhava. Esse era o serviço dele, né? Agora, ironicamente, esse departamento esse departamento do Winston se chamava Ministério da Verdade, né? Então, era como se eles fabricassem a verdade, que não era realmente a verdade, mas era a verdade do partido. Então, nesse sentido, né, tem até uma certa lógica. Então, da mesma forma, qualquer pessoa que fosse contra o partido, ou ela desaparecia, ou ela era morta. E à medida que os anos vão passando, as crianças, os jovens, elas não têm mais referência do como era antes, né, de existir o partido. Então, elas vão aderindo cada vez mais. O interessante é que até uma nova língua o partido estava criando, chamada Novilíngua. E isso era uma preocupação do George Orwell, porque nós todos sabemos que a linguagem ela está ligada diretamente à capacidade do indivíduo se articular. Então, quanto menos uma pessoa lê, quanto menos vocabulário ela tem, mais dificuldade ela terá, primeiro de observar o mundo em que ela vive e de se expressar, de entender o que está acontecendo à sua volta. Obviamente, é isso que o partido quer. Ele quer que as pessoas não se expressem, não se articulem contra ele. Ela se passa a história numa Londres, que não é a Londres atual, é uma Londres
bastante modificada, meio deteriorada, né? E a gente entende que essa Londres faz parte de uma das 3 partes do mundo, que era a Oceania. Parece que houve uma grande guerra, uma guerra global, e eles dividiram o mundo em 3 partes. Existe o chefe, né, do partido, que é justamente o Big Brother, o grande irmão, e a foto dele está espalhado por tudo quanto é lugar. E ele está de olho em você, né? O Big Brother está de olho em você. Então isso é interessante porque ninguém vê esse Big Brother em nenhum momento. Ele só vem por fotografia. Então, mesmo que ele morresse, mesmo que ele se revoltasse contra o partido, como ninguém via, ele era uma fotografia, o partido era mais forte, né? E isso é interessante, né, de governos opressores, né? Não está ligado a uma pessoa, mas está ligado a uma aparelhagem. Além disso, em todas as casas, em todos os escritórios, existia uma teletela, que era um aparelho que, ao mesmo tempo que ficava passando as notícias, né, que o partido queria que o povo acreditasse, não precisaria ser uma notícia verdadeira, o que eles quisessem, né? Também servia para vigiar as pessoas. Então, tinha teletela dentro das casas da pessoa, nos escritórios, você não escapava ali do partido lhe vigiando. E qualquer ato estranho que eles percebessem, a pessoa era vista e punida. Por isso que os reality shows usam a expressão Big Brother, porque há sempre uma câmera vigiando a casa ali do programa, né? Exatamente como no livro 1984. Eu não quero dar spoiler, porque é um livro que você tem de ler, é um dos grandes clássicos, né, de todos os tempos. Tá em todas as listas, né, dos melhores livros de todos os tempos, mas eu quero que você entenda a mensagem que o escritor quer passar com esse livro, em linhas gerais, né? E eu também quero que você entenda o contexto em que ele foi escrito. Então, a gente não pode esquecer, vamos lembrar, o que estava acontecendo em 1949. A Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra tinha acabado, em 45, o mundo estava vivendo, eu não era nascida, nem você, provavelmente, o mundo estava vivendo a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, era o pós-guerra, né? E essa Guerra Fria, então, por que ela é chamada de fria? Porque ninguém põe uma arma lá contra o outro. Ela era um conflito político e ideológico. Então, o George Orwell estava preocupado em retratar o totalitarismo, seja de direita ou seja de esquerda. Ele tinha sido impactado por 2 regimes opressores. O nazismo, que é o totalitarismo de direita, e o comunismo da União Soviética, que era o totalitarismo de esquerda. Então ele tinha o George Orwell era uma pessoa de muita busca pela justiça social, então ele tinha horror desses regimes totalitários. Então ele escreve um livro para nos mostrar, né, esses horrores das pessoas acreditarem que um regime totalitário, uma ditadura, seja ela militar ou civil, que ela de direita ou de esquerda, que ela seja alguma coisa boa para a população. Não é, né? E eu acho que essa leitura hoje ela é bem apropriada, porque de novo o mundo está vivendo uma polarização entre direita, que quer impor a sua maneira de pensar, e a esquerda, que também quer impor. Então, é disso que se trata o livro. Ele mostra o quanto a sociedade e o quanto a vida humana perde em um regime totalitário, né? Quando esse regime totalitário assume o poder. Nós vivemos aqui no Brasil
ditaduras, e a gente sabe que não, tudo era proibido, até os filmes eles queriam determinar qual filme a gente deveria ou poderia assistir. Então, através do personagem principal, o Winston, nós vamos vivenciar os horrores do totalitarismo e perceber como é fácil o povo ser enganado por um regime desses, né? O Winston, ele mudava a verdade, e olha que interessante, naquele tempo, né? Apagava tudo que o partido não gostava, e hoje nós temos as fake news, que também é uma maneira de distorcer e apagar a verdade. Então, por que esse livro está tão comentado hoje em dia? Porque justamente pelo perigo dessa polarização de direita e esquerda. Nós temos que ficar muito de olho para que nem um lado nem o outro vença. Esses extremos não são bons. O melhor de tudo é o equilíbrio. Quando a gente consegue extrair o que tem de bom à direita e excluir o que tem de ruim, e extrair o que tem de bom à esquerda e excluir o que tem de ruim. Isso é o melhor para uma sociedade e é melhor para os indivíduos, né? Isso impacta no nosso dia a dia. Então, a gente pensa que, eu sempre gosto de imaginar até de uma maneira física. Se eu estou muito no extremo de cá, eu não enxergo o extremo de lá. E se eu estou no extremo daqui, eu não enxergo daqui. Então, o melhor caminho sempre é aquele do meio, do equilíbrio, algumas coisas mais à direita, algumas coisas mais à esquerda, porque o que interessa é que a sociedade tenha liberdade e que ela avance, né? Educação, saúde, moradia. Então, isso é o que é melhor para o povo, mas nada imposto, né? São conquistas que só um regime democrático, com governantes democráticos, que respeitem a liberdade dos indivíduos, a gente consegue. Então, essa é a grande mensagem do livro que o George quer passar. O perigo de vocês, de nós todos, optarmos por governos totalitários. O Winston, ele se apaixona por uma moça, pela Júlia, e a partir daí, então, ele começa a viver de verdade. Ele já sofreu um pouco com o totalitarismo, mas a partir daí é que ele começa a viver os horrores de um governo totalitário. O George Orwell, ele morreu cedo, ele morreu de tuberculose aos 46 anos, mas ele deixou uma obra muito vigorosa. Além de 1984, um livro seu que eu vou falar aqui no canal, ainda não falei, é A Revolução dos Bichos, que também faz um enorme sucesso. Então, nós vamos fazer um outro post de A Revolução dos Bichos. A resenha escrita está no meu site, www.miriamdevilacqua.com.br, e se inscreva aqui no canal. A sua inscrição é muito importante para o nosso canal. Até o próximo post.